Olha, eu vou falar uma coisa, vai dar bem ruim pro Flávio e pro Carlos Bolsonaro, viu? Espera aí algumas semanas, você vai ver que a situação dos dois vai piorar muito, com investigações aí em curso. E ó, tem um ex-comandante do BOP, que, talvez o mais famoso aí, que é o Rodrigo Pimentel, conhecido como Capitão Pimentel. Ele foi o idealizador daquele filme Tropa de Elite e do livro Elite da Tropa. Ele disse que o filme Tropa de Elite, ele pegou experiências reais dele e de outros comandantes do BOP, e aí ele colocou ali no personagem que é o Capitão Nascimento, né, que ficou famoso no mundo inteiro. E é que ali tem um pouco dele, um pouco de outras pessoas, não foi 100% baseado nele. Pois bem, ele treinou o BOP por muitos e muitos e muitos anos, por quase 20 anos ele foi capitão do BOP. Ele trabalhava exatamente em operações nos morros contra tráfico de drogas, contra o crime organizado. Então, se tem alguém que entende de crime organizado, de milícias, de combate ao crime organizado, é o Capitão Pimentel. O Capitão Pimentel estava falando num podcast sobre a morte de outro capitão do BOP, que é o Capitão Adriano da Nóbrega. O Capitão Adriano da Nóbrega foi treinado no BOP. Então, o nosso dinheiro público financiou o treinamento do Adriano da Nóbrega no mais alto nível, em tiro à distância, em tiro de sniper, em combate, tudo que você puder imaginar que tem de treinamento dos melhores do mundo, o Adriano da Nóbrega teve. Ele não era só um soldado especial, ele era um soldado de elite do BOP. Tá, da tropa de elite mesmo. O Adriano da Nóbrega usou tudo isso aí que foi dado, foi ensinado a ele com o nosso dinheiro público contra a população, porque ele usou isso para o crime. Adriano da Nóbrega, que foi muito amigo de Flávio Bolsonaro e de Jair Bolsonaro, e que era policial, antes dele ser do BOP, ele era companheiro do Queiroz. Inclusive, ele foi preso quando ele foi homenageado pelo Jair Bolsonaro e pelo Flávio Bolsonaro 2 vezes, ganhou uma medalha de honra do Flávio Bolsonaro. Ele estava preso por assassinato num crime que ele cometeu ao lado do Queiroz, o Queiroz, o das rachadinhas. Ok, o Adriano da Nóbrega ficou foragido muito tempo. Ele estava na Bahia, ele estava numa casa cujo aluguel custava R$ 1.000 a diária. Ele estava na Bahia e aí ele foi pego e a polícia o matou. Então não ficamos sabendo da versão do Adriano da Nóbrega dos fatos. Aí vamos lá ao que diz o capitão Pimentel sobre a morte do Adriano da Nóbrega, miliciano, chefe do escritório do crime, amigo de Jair e Flávio Bolsonaro e que foi morto pela polícia. Vamos lá, aqui. A polícia da Bahia executou o Adriano. A polícia da Bahia executou o Adriano. Segundo os colegas da Bahia, ele enfrentou. Mandou bala mesmo, né? Por que motivo eu não sei. Eu tento entender. O Adriano preso seria um prêmio para o governador da Bahia, porque já tinha aquelas denúncias da ex-mulher do Adriano e da mãe do Adriano trabalhando no gabinete do Flávio Bolsonaro, sabe? Então, politicamente, o Adriano preso seria o pior dos mundos para o Flávio Bolsonaro. Imagina o Adriano dando um depoimento, tentando explicar por que a mãe dele e a namorada dele, e a ex-mulher dele trabalhavam no gabinete do Flávio, né? Uma coisa meio sem explicação, viu? No momento que ele foi afastado do BOP, todo mundo já sabia onde ele pisava, onde ele ia, com quem ele falava, tá? Ninguém foi enganado. Todo mundo sabe quem é quem no Rio de Janeiro, tá? E eu nunca entendi por que o Flávio bancou isso, sabe? Eu sabia que era o Adriano. Que o Flávio não soubesse é porque ele era muito mal informado e não deveria ser, sabe? Como deputado estadual, articulado, com uma rede de conhecimento, ele deveria saber que o Adriano... Mas o problema do Flávio não é meu, ele que se explique um dia o eleitor dele, não é problema meu. A polícia da Bahia executou o Adriano. Tá aqui o vídeo do ex-comandante do BOP dizendo: eu sabia quem era Adriano, todo mundo sabia. Agora eu pergunto, aí você responde nos comentários: você acredita que o senhor Flávio Bolsonaro não sabia quem era o Adriano da Nóbrega? Que ele realmente, quando ele homenageou o Adriano da Nóbrega 2 vezes, estava preso por assassinato, o Adriano da Nóbrega. Quando ele homenageou, deu para ele a medalha de honra, tudo mais, que ele não sabia que o Adriano da Nóbrega era um miliciano, foi um policial corrupto, que ele foi expulso do BOP porque era corrupto e que ele era um assassino de aluguel. Não sabia o Flávio Bolsonaro. Nossa! E aí, anos depois, foi lá e deu emprego num esquema criminoso para a mãe e para então esposa do Adriano da Nóbrega. Fica difícil. Ele seria preso na Bahia, seria um troféu para o governador da Bahia do PT, era o Rui Costa. Ele seria interrogado pela polícia na Bahia, olha só.
E aí a polícia na Bahia, de um governador do PT, poderia fazer a ele perguntas que talvez a polícia do Rio de Janeiro não fizesse, se bem que, na época, a polícia do Rio de Janeiro não estava com o Bolsonaro. O então governador Witzel não tinha sido afastado ainda, ele estava indo para cima do Flávio, indo para cima dos esquemas do Bolsonaro. Então, isso tudo aí, se você levar em consideração, você vê que a situação do Flávio Bolsonaro ficaria muito difícil se o Adriano da Nóbrega fosse preso com vida. O Flávio Bolsonaro, assim como Eduardo Bolsonaro, assim como toda a família Bolsonaro, tem ligações com policiais corruptos de todo o Brasil, e isso eu posso te falar porque, coincidentemente, o Eduardo Bolsonaro estava na Bahia quando foi preso o Adriano da Nóbrega. Aí eu falo, nossa, quando que um deputado eleito por São Paulo vai para a Bahia? Fazer o quê? Ainda mais esse pessoal que odeia o Nordeste. O Bolsonaro, esses fascistas, odeiam o Nordeste. Eles sabem que quem elegeu o Lula muitas vezes, depois quem elegeu a Dilma, quem elegeu agora o Lula de novo, foi o Nordeste. Eles odeiam o Nordeste. O que o Eduardo Bolsonaro foi fazer lá? Não explica. Até hoje não explicou. Estava lá na Bahia Eduardo Bolsonaro e aí policiais disseram que teve um confronto e mataram o Adriano da Nóbrega. Aí a autópsia vai lá e diz, não pareceu situação de confronto, não. Pareceu execução. Aí pessoas, especialistas viram as fotos e tudo mais, falaram, realmente pareceu execução. É difícil um confronto, cara, um tiro na nuca. Ele pode estar cercado, mas dificilmente o cara num confronto armado, ele vai ficar no meio da sala que você consegue atirar na nuca. Vai geralmente estar atrás de alguma coisa. Enfim, é o que disseram especialistas sobre o caso. Aí tinha os celulares do Adriano da Nóbrega, 9 celulares do Adriano da Nóbrega, ou que tinha nos celulares do Adriano da Nóbrega. Segundo aí, eles foram para a polícia do Rio de Janeiro, aí já tinha sido afastado o Witzel, já estava aparelhado pelo Cláudio Castro com o bolsonarismo, aí, segundo a polícia do Rio de Janeiro, encontraram em só 3 celulares do Adriano da Nóbrega alguma coisa útil. Nos outros celulares todos não tinha nada que pudesse ser extraído. E nos 3 celulares que tinha alguma coisa útil, extraíram e usaram os dados para uma investigação sobre o espólio do Adriano da Nóbrega, que é toda a grana que ele tinha, tem gente controlando, e parte dessa grana foi fruto de crime, então vai acabar sendo fiscalizado mais cedo ou mais tarde. Então, esses dados foram para essa investigação. Nada sobre, segundo a polícia, não eu, nada sobre Flávio Bolsonaro ou coisas do tipo. O Adriano da Nóbrega, ele era amigo do Flávio e do Jair Bolsonaro, e ele era o dono, o líder da milícia que matou a Marielle Franco. Vamos lembrar disso. Quero te mostrar esse vídeo aqui sobre o Bolsonaro. Por quê? Nós não queremos que sejam inseridos áudios no telefone dele ou inseridos conversações via WhatsApp. É só isso. Assim como já havia feito no fim de Então, semana. eu queria só mostrar esse trecho em que o Bolsonaro fala, olha, eu não quero que sejam inseridos áudios no telefone do Adriano da Nóbrega ou conversações de WhatsApp. Eu lembro que nesse dia, eu busquei essa entrevista aqui, porque nesse dia eu fiquei assim, peraí, mataram o cara, a única pessoa que tinha a ganhar com a morte dele era a família, era o Bolsonaro. A única pessoa não, a única família que tinha a ganhar, os únicos a ganhar com a morte dele eram a família Bolsonaro, principalmente Flávio e Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro homenageou a Adriano da Nóbrega em 2005 na Câmara dos Deputados, ele estava preso. O Flávio Bolsonaro homenageou 2 vezes, ele estava preso, rapaz. Aí o Bolsonaro depois explicou, falando, ele era um herói do BOPE. Preso, o herói do BOPE? Preso. O cara que tá preso não é herói de nada. Tá, preso por assassinato ainda. Tá. Aí o Bolsonaro falou que, olha, tem que ter uma perícia em suspeita, tudo mais. Era uma matéria da Rede TV que é bem bolsonarista. E aí, o que acontece? Foi enviado para o Rio de Janeiro e você viu o Bolsonaro satisfeito com o caso depois disso. Ou seja, será que não tinha coisa ali que a perícia não mostrou? Não sei, talvez não, talvez não. Podemos colocar em xeque a perícia? Podemos ou não podemos? Comenta aí você. Você coloca em xeque ou não? Pois bem, o que acontece é o seguinte. O Adriano da Nóbrega morreu, o Flávio Bolsonaro simplesmente esqueceu o assunto e achou que estava tudo resolvido, porque o STJ resolveu o caso dele das rachadinhas. Só que agora o caso está para voltar com tudo. Vai voltar na estaca em que foi preso o Queiroz, ou seja, se voltar para a primeira instância o caso do Flávio Bolsonaro, e pode voltar para a primeira instância, hein? Esse é o pedido do Ministério Público. O que acontece é que o caso vai voltar para o juiz que prendeu o Queiroz, e esse juiz, praticamente imediatamente vai ordenar de novo a prisão do Queiroz. E aí vai ordenar a prisão de outras pessoas. Se
não voltar para a primeira instância, voltar para a segunda, aí tem que esperar um pouco, mas o Ministério Público já vai oferecer a denúncia contra o Flávio Bolsonaro e pedir as respectivas prisões, tá? Então a situação dele cada vez pior. Outra coisa, não é só o Flávio não, o Carlos está com um problemão no Ministério Público do Rio de Janeiro, por quê? Vazou essa semana que o Ministério Público do Rio de Janeiro, isso vazou na semana passada que eles finalizaram o laudo das quebras de sigilos bancários do Carlos Bolsonaro e de outras pessoas. De acordo com esses laudos, descobriram uma nova pessoa, um novo personagem, não deram o nome ainda. Esse novo personagem provavelmente era o tesoureiro das rachadinhas do Carlos Bolsonaro, ou a tesoureira. Essa pessoa que não foi revelada não teve os sigilos quebrados, o Ministério Público não fazia ideia que essa pessoa existia. Então, quando viram as quebras de sigilo, descobriram muito mais coisa. O que vazou é o seguinte, já está provado o crime de peculato, 12 anos de jaula, viu? Pro Carlos Bolsonaro, está provado. Agora o Ministério Público vai querer mais dados sobre essa pessoa para pedir a prisão dessa pessoa, que é quem organizava, ou talvez organize, não se sabe, o esquema de corrupção no gabinete do Carlos Bolsonaro. E, olha só, e ver se delata o Carlos. Senão já pode pedir a prisão do Carlos, porque o Carlos não tem foro privilegiado. Então, a primeira instância pode sim pedir a prisão dele. Tem um juiz, no caso, que está indo para cima. Então, a situação do Carlos está muito ruim também, assim como a do Flávio. Você vê que, ó, eles tentam, aí tem queima de arquivo, comenta aí, foi ou não foi queima de arquivo a morte do Adriano? Aí tem queima de arquivo, usaram lá, o Eduardo foi lá pra Bahia, aí mataram a Adriana, ficaram, aí que queriam acusar a esquerda, acusar o Rui Costa, o PT, aí tá aí um capitão ex-capitão do BOPE, de todos os todos os capitães da história do BOPE, talvez este seja o mais conhecido deles, eu não posso falar que foi o melhor ou alguma coisa do tipo, né, que eu não acompanhei, mas o mais conhecido, sem dúvida, palestrante e tudo mais, filme dele apareceu no mundo inteiro. Aliás, onde eu vou, todo mundo assistiu o filme Tropa de Elite. Todo mundo assistiu. Inclusive o Tropa de Elite 2 é sobre milicianos. O cara tem tanta experiência com isso que o primeiro filme era tráfico de drogas, tal. O segundo era sobre milicianos. Aí ele ainda é Tropa de Elite 2. O inimigo agora é outro. O que mais me... o que mais me surpreende é que de todos os amigos que eu tinha na época do filme Tropa de Elite, os que mais se empolgaram com o filme, os que mais repetiam as gírias do filme, as falas, tudo mais, são hoje os mais bolsominions, os que eu menos tenho contato. Não entenderam nada do filme. O filme tá ali desenhando para eles. Eles vão lá e votam no cara que é miliciano, que é tudo o que o capitão aí do BOPE, Rodrigo Pimentel, que conhece de longe o cheiro, por faro, o cheiro de um miliciano, ele tá apontando aí no Flávio. E aí os caras apoiam. Incrível, né? Pois bem, você vê que a situação, tanto do Flávio, juridicamente, no caso das rachadinhas, quanto do Carlos Bolsonaro, tá cada vez pior. Agora, lembra, teve uma articulação do Lula com o Cláudio Castro. Se essa articulação realmente deu certo, o Cláudio Castro vai com tudo pra cima do Flávio. Teve uma reunião do Cláudio Castro com o Flávio na semana retrasada, se reuniram pessoalmente. O que saiu na imprensa depois dessa reunião, Cláudio Castro ele tem muito poder sobre o Ministério Público do Rio de Janeiro, viu? E sobre a Polícia Civil. O que saiu depois dessa reunião é que o Cláudio Castro deu a bênção para o Flávio Bolsonaro e vai apoiá-lo na candidatura a prefeito do Rio de Janeiro em 2024. Porém, logo depois disso, o que saiu foi o quê? Polícia do Rio de Janeiro e Ministério Público do Rio de Janeiro avançando em investigações contra a gente da família Bolsonaro. Então eu vou falar, ó, se tá apoiando, não tá mostrando apoio não, viu? Eu não sei se deu muito certo essa reunião aí do Flávio com o Cláudio Castro. O Cláudio Castro, ele é um dos candidatos fascistas a ser o novo líder fascista depois do Bolsonaro, que vai se tornar inelegível e vai acabar preso. Então, Cláudio Castro está ali brigando com o Tarcísio, com o Eduardo Leite, com o Zema, para ver quem vai ser o queridinho da imprensa ali, da Globo. Ele sabe que para ser o queridinho da Globo, ele não pode se bolsonarizar e ficar com muito contato com gente da família Bolsonaro, ainda mais que ele é do Rio de Janeiro. Então, tem aí um componente aí que é o que está me levando a crer, por isso que o Ministério Público está indo para cima, porque você pode ver que depois que o Lula assumiu, o Ministério Público começou a trabalhar.
E antes, a interferência era do governo Bolsonaro e tudo mais? Era, mas o governador do Rio de Janeiro é quem interferia diretamente. O governador do Rio de Janeiro é quem ia lá, mudava de posto alguém, ele colocou um chefe do Ministério Público, não era ele quem fazia, mas o chefe amigo dele ia lá, mudava alguém de posto, esvaziava investigações. Agora não. Agora o que está acontecendo é que está se investigando, inclusive, o caso Marielle. Vamos lembrar do caso Marielle. O caso Marielle está sendo investigado pela Polícia Federal, que falou na semana retrasada que esse caso terá uma solução até o final do ano. Então, temos aí mais 8 meses. Para quem já esperou 5 anos, temos aí 8 meses para esperar. Até o final do ano, saberemos quem mandou matar Marielle. Comenta aí quem você acha que foi. Inscreva-se no canal. Falou!